E olha, a Jovem Pan promove agora um debate que vem sendo promovido nas casas de milhões de brasileiros em meio a essa pandemia do novo coronavírus. Será que o isolamento é a melhor maneira, é a única forma de se enfrentar o coronavírus? Para responder a essa pergunta, temos aqui a presença de dois médicos com posições divergentes sobre isso, com respostas diferentes para essa pergunta. De um lado, Renato Kfouri, infectologista, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. De outro, o deputado federal e também médico Luiz Ovaldo, deputado em Mato Grosso do Sul, já com a gente também. Boa noite, doutor Renato. Boa noite, doutor Ovaldo. Obrigado pela presença. Boa noite, Vitor. Boa noite, Luiz. Boa noite, doutor Ovaldo. Boa noite. Meu nome, deixa eu só corrigir um pouquinho aí. Esse nome é complicado, viu? Mas de uma maneira geral, o pessoal erra na primeira vez. É Ovando. Ovando? Em espanhol. Perfeito. Ovando. Luiz Ovando. Perfeito. Boa noite, feito doutor Renato. Vamos lá, então. Eu quero começar dando 3 minutos para que cada um responda se é mesmo a melhor maneira de se enfrentar. Começo com o senhor, doutor Renato. Qual a sua avaliação em 3 minutos, por gentileza? Eu acho que essa situação que nós estamos vivendo hoje, de uma pandemia desta dimensão, sem precedentes, com vírus que se propagou em 3 meses globalmente, fazendo milhares de vítimas em todos os países por onde ele passa. E o que a gente vem com as lições já aprendidas, com pouco tempo desta pandemia em especial, é que a sua forma de transmissão muito fácil, o encontro de população suscetível, ou seja, nunca exposta a esse vírus, à frente a esse novo vírus, que é as medidas que deram certo, os países que obtiveram melhor sucesso em termos de assistência, em redução de taxas de mortalidade, em melhor qualidade da assistência e, consequentemente, menores taxas de mortalidade e letalidade, foram os países que implementaram 2 medidas fortes. Uma delas é a testagem ampla. Então, quanto mais você testa, mais você detecta, mais você isola esses casos que você detectou que era positivo, mais você investe na questão do profissional da saúde, que uma vez ele pode se isolar e não ser um vetor de transmissão. E a segunda medida, que se mostrou mais exitosa em todos os países onde foi implementada, foi o distanciamento social, o isolamento, essas medidas tão duras para a nossa sociedade, que impactam de maneira enormemente, ninguém discute isso, o impacto dessas medidas é extraordinário. Nós vamos ter que depois levar tempo para recompor toda a estrutura social que foi desprotegida, que foi desmontada, e num país como o nosso, com tantas desigualdades, com tanta dificuldade de fazer distanciamento social em favelas, em comunidades, em lugares onde a gente sabe que é praticamente impossível. As ações de educação sanitária também são de difícil efetivação. Esse distanciamento social se mostrou, onde ele foi implementado, e pior, onde ele não foi implementado, um dano muito grande para a população. Então eu entendo hoje que o distanciamento, a quarentena, todas essas medidas são necessárias. Não é uma questão de opção que nós temos. Nós não temos leito suficiente para acomodar toda uma demanda que virá se nós continuarmos a manter uma circulação forte, robusta do vírus. Se nós não diminuirmos a circulação do vírus, nós vamos ter muitos mais casos do que o esperado, vamos ter um acesso à rede hospitalar que vai levar à falência, que vai levar a uma ruptura do sistema de saúde, e nós vamos começar a ter letalidade, porque nós vamos ter que escolher, né, quem vai para UTI, quem vai usar o respirador, enfim, quem vai sobreviver e quem vai morrer. Doutor Ovando, 3 minutos. Na verdade, quando nós falamos de vírus, nós precisamos ser convencidos de que, felizmente ou infelizmente, nós não conseguimos colocar barreiras. Nós vamos ver aqui agora uma situação que o erro recorre desde a China, infelizmente. É bom que a gente diga que a China é um país comunista que escondeu os dados, adulterou resultados, não fez o trabalho de vigilância que deveria ser feito, demorou mais de 20 dias para conter, 5 milhões de pessoas saíram
inclusive da cidade de Wuhan. É uma cidade cosmopolita, uma cidade industrializada, que disseminou o vírus pelo mundo. Esse vírus já está no mundo inteiro. Então é muita pretensão nossa, e aqui eu respeito a posição do Dr. Renato, que advoga o fato do isolamento. Nós não vamos conseguir, nós vamos retardar, e aí nós temos que entender que nós temos uma faixa de população significativa, em torno de 88% da população, que é capaz de tolerar e resistir a esse vírus. Isso está provado pelos dados estatísticos de resultado que se conseguiu ao longo desses 3, 4 meses que vem a doença aí desde dezembro para cá. Então, na verdade, o que a gente pretende é que a gente não pare, porque se nós pararmos, com certeza nós teremos um fracasso total da economia. E isso é muito mais dramático e complicador de todos os efeitos sociais que a gente possa tentar, inclusive, explicar em relação à questão do vírus. Nós vamos ter aí, esse vírus já está disseminado. Quem que me garante que essas pessoas que vão ao banco, do caixa eletrônico, ou que simplesmente vão ao supermercado, à farmácia, e agora o Rio de Janeiro abriu para as casas de material de construção e daqui a pouco os restaurantes com 30%, você não vai ter uma divulgação, então não vai ter uma disseminação. Então o que é claro, objetivo, é que a doença existe. Nós não vamos conseguir segurar esse vírus. Não é um vírus de uma virulência significativa. A letalidade é marcante para as pessoas que têm comprometimento da sua reserva orgânica, principalmente os idosos e aqueles imunodebilitados. Então nós temos que optar. Ou nós ficamos e vamos naturalmente convocando a barreira natural imunológica do indivíduo, que só vai funcionar se acontecer dele entrar em contato com o vírus, e vamos simplesmente fechar para que isso não aconteça, mas que uma hora vai acontecer tardiamente e nós vamos estender o problema econômico para pelo menos aí 6 meses em decorrência desse isolamento, que na minha avaliação vai ser trágico do ponto de vista econômico. Doutor Renato, concorda com o que disse o doutor Ovando? Doutor Ovando, se quiser, fica à vontade para suas intervenções, por favor. Eu discordo visceralmente. Eu acho que a Organização Mundial da Saúde vem se posicionando assim, os países que têm adotado essa estratégia, não só a China, Ovando, outros países como a Coreia do Sul, Singapura, que adotaram essas medidas, que, claro, são muito mais fáceis de ser adotadas num país comunista, num regime autoritário, e aqui a gente manejar toda essa questão não é fácil. Tem uma história de sucesso que não é só a história da China, desse bloqueio, desse cordão sanitário que a China fez. Não se trata de uma doença, nós não estamos falando de uma doença leve, de uma gripezinha que acomete 80%, e esses 20% que vão desenvolver formas graves, esses 20% que vão precisar hospitalizados, e esses 5% que vão parar numa terapia intensiva, é muita gente que não vai sobrecarregar, nosso sistema de saúde entra em falência. E nós vamos chegar nesse limite, mas o que acontece, nós estamos construindo muitos hospitais para tentar atender essa demanda. Vamos e só por fim, só para finalizar, eu acho só que dado que é importante a gente dizer é que esta ação de isolamento não exclui as ações do governo que devem ser feitas para minimizar o dano econômico. Não são excludentes. A gente precisa tratar das duas coisas ao mesmo tempo. Evandro. Simplesmente fechar toda a estrutura produtiva desse país, dentro de 2 semanas nós estamos liquidados. Não tem jeito, o país agora vai conseguir algumas concessões do ponto de vista econômico, mas o país não produz riqueza, quem produz riqueza é o povo. E o país simplesmente arrecada e sistematiza. A questão que foi colocada muito bem pelo senhor, sobre do ponto de vista de Taiwan e Coreia, o que acontece é que eles fizeram o que tinha que ser feito e nós ficamos assistindo. Nós fomos para o carnaval, 2 semanas de carnaval, do mês de fevereiro até o fim do mês, praticamente. Não é? Uma contaminação sem barreira sanitária. A Organização Mundial de Saúde demorou para colocar a questão de pandemia, porque aí nós teríamos o regulamento sanitário internacional e nós fecharíamos os portos e aeroportos, e nós não fizemos isso. Então agora nós estamos com o vírus aqui dentro. Não tem mais jeito.
Esses países, Taiwan e Coreia, eles simplesmente fizeram aquilo que nós não fizemos, que foi testar e isolar o indivíduo positivo. Nós não fizemos. O teste aqui foi colocado para quem estava em insuficiência respiratória no respirador, não adianta de nada isso, apenas para saber os contatos anteriores. Então, aquele que não tem sintoma, que precisa ser detectado se ele é positivo ou não, nós não fizemos isso. Eu concordo com o senhor que a barreira principal é a barreira mecânica, mas nós passamos por isso, nós deixamos passar isso. Agora, qual é a barreira que resolve? É a imunológica, e nós vamos pagar o preço por isso, ou nós pagamos o preço com algumas mortes, que nós não podemos negar que isso vai acontecer, ou nós pagamos o preço com uma alteração social, com um problema social muito grande, infelizmente, uma convulsão social. Doutor Renato. Em relação eu tenho que concordar com você que o impacto econômico, social, emocional, que todo um isolamento desse propicia, é enorme, é gigantesco. Mas hoje, na atual situação, nós temos que entender que somos um país de 200 milhões de habitantes, comprar 50 milhões ou 100 milhões de testes não é possível, pelo menos não seria possível no primeiro momento, nem existiam comercialmente disponíveis tantos testes, então tem que entender que a realidade também presente num país como esse nem sempre se aplica a outros países. E mais, eu acho que essa questão do isolamento que a gente propõe fazer, ela vai precisar em algum momento ser relaxada. Então, o que vai nos nortear, ele não é um isolamento para a vida toda, não é um distanciamento social que vai durar 6 meses. E isso precisa ser modulado, e existem vários modelos matemáticos hoje sendo aplicados a essas epidemias, que vão acompanhando a curva de adoecimento, o nível de internação, a disponibilidade de leitos em UTI, o que foi suplantado em termos de construção, e o número de casos que vão surgindo novos. Então, essas medidas podem ser relaxadas ou afrouxadas de acordo com o caminhar da epidemia. É tudo muito dinâmico. A minha visão é que, neste momento, hoje, na atual situação, não há outra medida a ser feita que não seja fique em casa. O Augusto continua com a gente. Deixa eu passar para o nosso Augusto Nunes. O Augusto vai fazer uma pergunta agora para que tanto o doutor Renato quanto o doutor Ovando respondam. Augusto. Queria apresentar uma questão para os nossos dois debatedores. Simultaneamente, o governador de Santa Catarina começou o retorno gradual, a retomada gradual do trabalho, cercado de cuidados, etc., para que a economia seja reativada. E no mesmo dia, o prefeito de Maringá proibiu a abertura do comércio, manteve o isolamento radical, né? A chamada quarentena horizontal. Com qual das opções os senhores ficariam? Começo com o doutor Ovando agora, por gentileza. Augusto, eu sou até certo ponto sensato nessas questões. O médico ele não pode ser precipitado, ele tem que fazer análise, inclusive, das evidências, ele tem que fazer análise das tendências. Você veja, Maringá, até onde eu sei, eu não tenho esses dados estatísticos aqui, porque isso aí é do Ministério da Saúde, e você para atualizar totalmente, não me parece que tenha algum caso detectado em Maringá, eu não sei, né? Mas se tem algum caso, a primeira coisa que tem que ser feita é fazer uma análise para justificar esse posicionamento do prefeito. O aumento, ou seja, a abertura gradual, né, das atividades econômicas, ela é sensata, né? E é importante, na condição de médico, eu diria para você o seguinte: olha, eu isolaria os idosos, os que são imunocomprometidos, os que são debilitados do ponto de vista orgânico. E manteria isso de forma bastante intensa para poupá-los, dar a eles a chance de não serem contaminados até que se tenha, né, um domínio praticamente total. Agora, eu de forma alguma ficaria com o modelo de Maringá. Eu abraço, sem nenhuma dificuldade, o modelo de Santa Catarina. Doutor Renato. Eu acho que é uma resposta difícil de fazer, porque o Brasil, como nós comentamos, além de ser uma federação e cada estado tem a sua autonomia,
O que São Paulo está propondo, por exemplo, é diferente de Santa Catarina, que é diferente de Goiás, que é diferente do Nordeste, alguns governadores do Nordeste, então há essa autonomia em cada estado. Além desta autonomia para propor as suas ferramentas de contingência de uma epidemia, existe também a questão da diversidade epidemiológica. Este é um país continental. O que está acontecendo na Itália não necessariamente está acontecendo na Espanha, ou está acontecendo na Alemanha, ou está acontecendo na França. Então, as mudanças epidemiológicas justificam atitudes diferentes. Então, eu também desconheço como é que é a situação epidemiológica hoje de Maringá, mas certamente, se há um aconselhamento de epidemiologistas e de médicos, essa decisão é baseada na realidade de cada local. Então, nós devemos conviver com isso é extremamente saudável. Nem tudo que se preza, nem tudo que parece ser o ideal para São Paulo neste momento, a mesma indicação para o Amazonas, ou para o Ceará, ou para Goiás. E daqui a um tempo isso pode reverter. São Paulo pode relaxar essas medidas e ser o momento de outro estado intensificar essas medidas de distanciamento. O que eu só queria finalizar nesse comentário... Sim. É que, em relação para os nossos ouvintes, o que se chama hoje de isolamento vertical, que é isolar somente aqueles de mais risco, não tem nenhuma experiência no mundo que mostre que isso funcionou. O Reino Unido tentou, foi o país que tentou e voltou atrás, porque não conseguiu, isolando somente os grupos mais vulneráveis, controlar, porque esses idosos, esses diabéticos, essas pessoas com doença cardíaca pulmonar, convivem com adultos saudáveis. Então, de nada adianta você deixar o seu pai, o seu avô dentro de casa, você sai para trabalhar, você manda suas crianças para a escola e chega em casa, o netinho abraça o neto, o avô. Isso não se traduz em isolamento na prática. Doutor Ovando, 1 minuto para o comentário do senhor em relação à resposta do doutor Renato. Eu concordo com o doutor Renato, são pontos de vista. O que na verdade nós precisamos entender é que você pode olhar para mim, eu não sou um jovenzinho assim como o doutor Renato também não é. Nem o Augusto, você é o mais jovem aí da turma. A gente falando aqui, eu nunca passei por uma pandemia dessa forma. Eu lembro da minha avó contar a questão da gripe espanhola em 1918 até 19 e 20, alguns chegaram, com uma quantidade gigantesca de mortos na época. Agora, o que nós precisamos entender é que o conhecimento fisiopatológico do comportamento, do aspecto epidemiológico, o vírus dentro do indivíduo, a defesa que se faz necessária, nós vamos ficar arrastando esse vírus se a gente não encarar. E agora, quem é mais susceptível? Na minha maneira de ver, são os idosos, porque a epidemiologia mostra isso, né? São as pessoas comprometidas, que já foi muito bem estruturado. Agora, nós precisamos educar. Se o idoso não é capaz de se isolar e nós não temos que deixar levar o netinho lá, é importante que, assim como eu vou manter essa população toda presa dentro de casa, por quanto tempo? Sim. Essa é uma questão, entendeu? Doutor Renato, 1 minuto. Eu queria dizer que foi um prazer estar aqui conversando com vocês, falando com os nossos ouvintes. Obrigado, Vanday, pela oportunidade. Eu acho que hoje nós desejamos muito ter terapêuticas, especialmente vacinas, que eu acho que é o grande investimento a ser feito num momento como esse. A gente está preparado para uma pandemia, exige investimentos anteriores, parques industriais de desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento em vacinas, e a gente poderia avançar mais rapidamente nesse cenário. Infelizmente, contra o coronavírus, nós não dispomos de vacinas ainda, e a vacina hoje que nós temos é ficar em casa. Só há uma medida de protegermos a sociedade, os nossos mais vulneráveis, e conseguir dar um atendimento de qualidade nas próximas semanas. Fiquem em casa, siga as orientações dos organismos internacionais, do nosso ministro da Saúde, que eu acho que está num rumo muito correto. Pergunta agora de José Maria Trindade ao doutor Renato Kfouri e ao doutor Luiz Ovando. Zé Maria. Pelo que eu pude entender aí, há muitos pontos em comuns, né? E uma grande divergência. Por exemplo, os dois concordam que o vírus é um vírus novo, que ele ele tem uma capacidade muito grande de infecção, até superior aos outros, e que nem todos, e uma grande maioria, fica assintomática, nem todos desenvolvem sintomas. Para mim, o que ficou na dúvida aí, que seria o grande argumento de cada um, é o seguinte: se houver um surto grande aqui no Brasil, se a liberação vai provocar isso,
A única pergunta é a seguinte: o sistema de saúde brasileiro aguentaria esse surto ou levaria mesmo o médico a brincar de Deus ali definindo quem vai para o respirador ou não? Começa com o Dr. Renato. De você fazer o distanciamento social não é acabar com a epidemia, não é fazer o vírus desaparecer entre nós, é simplesmente diminuir, é o tal do achatar da curva que nós falamos, no sentido da gente diminuir o número de casos novos diagnosticados por dia, o número de leitos necessários para ser atendida essa população mais grave e de terapia intensiva. Nós temos no Brasil, mais ou menos, estima-se 55 mil leitos de UTI. Alguém pode dizer, olha, 55 mil, isso é suficiente, nós não vamos ter tanta gente assim. Mas 55 mil já estão ocupados, nós já trabalhamos com nossa capacidade lotada para esses 55 mil, para acidentes, para gente com câncer, para cirurgias, para aqueles que têm AVC, para os infartados. Ou seja, nós não vamos deixar de ter infartos, nem gente com câncer, nem gente com terapia. Vamos diminuir acidentes, que já vai desocupar, provavelmente com essa mudança de padrão de mobilidade social e de distanciamento, o acidente de trânsito vai nos gerar, vamos dizer assim, uma folga nos leitos, mas serão certamente insuficientes devido à demanda. É um vírus novo, a gente está conhecendo, mas nós temos que nos apoiar nas experiências, nas lições aprendidas de outros países. A gente viu que a Itália está passando, enterrando 600 pessoas por dia, com respiradores compartilhados, com médicos sendo infectados. 20 a 25% dos médicos e dos profissionais da saúde são afastados porque vão adquirir a doença. Então, como é que nós vamos ter um recurso humano, uma sala de UTI, ventiladores mecânicos para atender uma quantidade? É colapso. É colapso que vai acontecer se nada fizermos. Doutor Ovando. Bom, o que eu quero responder para a autoridade é o seguinte: o sistema público de saúde brasileiro, vocês podem observar e recordar aquilo que era apresentado anteriormente no caos que se instalou nas emergências dos hospitais e também em CTI e UTI. Eu sou clínico e tenho dito, trabalhei até recentemente com residente, antes de assumir, inclusive, na Câmara Federal, 45 anos de atividade profissional e pelo menos 35 trabalhando com residente. O que a gente percebe? Houve um viés, houve um desvio do comportamento médico, lamentavelmente, nesses últimos anos, priorizando o equipamento. E se a gente for para posto de saúde, ou seja, as UBSs conhecidas, de uma maneira geral, o chamado clínico, ele simplesmente encaminha o paciente. E isso já está levando a uma falência do sistema. Então, a grande preocupação das autoridades hoje é não deixar aparecer essa tragédia que já é a falência existente, mas que foi acomodada porque as coisas vêm se levando já há muito tempo, infelizmente. E agora, em que toda a imprensa está voltada, inclusive usando a situação para levantar as suas audiências televisivas, né? Nós estamos de olho em relação a essa situação, Renato. Você sabe disso, você está dentro de hospital famoso, formador de opinião, inclusive. O grande drama é que o clínico não é mais clínico, é encaminhador de pacientes. E o sistema está falido exatamente por isso, porque nós não temos UTI para tanta gente. E, infelizmente, esses casos que poderiam ser diagnosticados precocemente lá na UBS, eles complicam depois de 4, 5 dias, dor abdominal, abdômen agudo, insuficiência cardíaca, insuficiência vascular cerebral, e assim as coisas vão deteriorando e o indivíduo chega no clímax do problema. Okay. Então, na verdade, hoje o que acontecer em termos de um pequeno aumento vai determinar uma falência declarada, porque ela já está no limiar da situação. Agradeço aqui então a participação do Dr. Renato Kfouri, médico infectologista, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Obrigado pela participação, foi um prazer tê-lo aqui. Obrigado, Vitor. Só corrigindo, é médico pediatra infectologista, é um detalhe, mas a gente trabalha com imunizações, mas também a especialidade correta é pediatra infectologista. Agradeço aí a oportunidade de um debate tão
feito de maneira organizada, muito bem moderado por você e de alto nível. Muito obrigado aí pela oportunidade. Perfeito, a gente que agradece. E agradeço também ao deputado federal, também médico, doutor Luiz Ovando, deputado em Mato Grosso do Sul. Obrigado, boa noite. Boa noite. Agora 7h50.